Há 16 anos começaste a Contacto no teu quarto. Podes contar-nos como tudo começou e o que te motivou a dar esse primeiro passo? Então eu comecei a Contacto se calhar com 14 ou 15 anos, porque basicamente com 14, 15 anos comecei a reparar os meus primeiros computadores, normalmente para vizinhos e amigos, que hoje ainda são nossos clientes, e basicamente fui tornando esse meu bicho que eu tinha em relação a mexer com os componentes informáticos, e foi por aí que eu fui crescendo com base na querer fazer mais sobre a informática. Acompanhar de perto o crescimento de uma empresa vai muito além dos números. Ao longo dos anos na Contacto, que momentos te marcaram mais a nível pessoal? Temos muitos momentos que me marcam e, sem sombra de dúvidas, que não são só os números que são importantes. As histórias que vivemos uns com os outros, seja com os clientes, seja com os fornecedores, seja com os parceiros, com os colaboradores, todas essas histórias, todas essas vivências, a forma como alcançamos os nossos objetivos e ultrapassamos obstáculos, sem sombra de dúvida que isso é algo que nos marca e que marca o meu percurso também na Contacto, porque é algo que é importante para mim, é a relação com os colaboradores, principalmente. E eu acho que sim, essas vivências é o que dá sentido ao nosso percurso. Quais eram os objetivos e os sonhos do Alfredo com 15 anos? Os sonhos do Alfredo com 15 anos, efetivamente, era querer conseguir fazer daquilo que já se tornava de facto uma profissão, e por isso tentei sempre fazer toda a minha formação na área de informática, mas mais do que reparar computadores, eu gostava de conseguir levar ao cliente sempre um bom produto, sempre um aconselhamento, nunca só reparar a máquina. Se o cliente dissesse eu quero A, B ou C, eu dava sempre a minha opinião se deveria de ser assim ou não, independentemente nem se ter de estar certa, mas basicamente eu sempre tentei aconselhar o cliente, e ainda hoje é o que eu faço. Portanto, tento sempre colocar a minha experiência, sempre colocar tudo aquilo que eu venho a aprender, para que o cliente se sinta o mais confortável e que o passo que está a dar seja o mais correto possível. Como defines o teu papel enquanto líder neste processo e o que te inspira a continuar a guiar a equipa todos os dias? Vejo o meu papel como de orientar e dar clareza, mas também alguém que apoia e motiva a equipa a alcançar objetivos, e o que me inspira todos os dias é o impacto que isso pode ter no dia-a-dia da Contacto, seja na relação com o cliente, seja na relação com o colaborador. É isso que me inspira, é esse impacto que pode causar a forma de liderar. E qual é o teu maior objetivo para os próximos anos? O meu maior objetivo para os próximos anos acho que é consolidar a marca Contacto como uma referência no setor, através da proximidade humana, que é algo que sempre nos caracterizou, e mas ao mesmo tempo criarmos bases sólidas e um crescimento sustentável. Como é que te sentes hoje a olhar para o caminho que já percorreste? Orgulho, efetivamente muito orgulho, porque de onde eu venho ou de onde eu vim não foi nada construído foi tudo construído com base em muito trabalho, e efetivamente isso faz-nos olhar para esse crescimento com gratidão, porque obviamente que tivemos muitas dificuldades neste percurso, obviamente que também tivemos as nossas sortes, mas o trabalho faz com que tudo o que a gente conquistou tenha sido com base neste crescimento e neste trabalho. E sim, sinto-me orgulhoso por isso, e tenho construído uma equipa à nossa volta, de forma a que partilhem os valores que tanto acreditamos neles e que nos fazem, se calhar, ser diferentes dos outros, porque olhamos para o mercado, olhamos para as pessoas, olhamos para as empresas de uma forma diferente daquilo que nos parece que o mercado olha, e volto a dizer, parece-nos, porque nós não conseguimos estar dentro da nossa concorrência, mas olhamos efetivamente para o mercado de uma forma única, que é o cliente é sempre a nossa prioridade. E isso para nós é o mais importante.
depois adaptamos efetivamente aquilo que fazemos ao cliente e à forma de estar do cliente. Cada cliente é um cliente e por isso acaba por ser gratificante perceber que temos feito um caminho interessante e existem tantas marcas, tantas empresas a acreditar em nós e a trabalhar connosco há muitos anos. A cultura da Contacto parece ter um ADN muito próprio. Que valores consideras inegociáveis e gostarias de ver preservados nos próximos 16 anos? Para mim, sem dúvida nenhuma, os valores que são inegociáveis são a transparência, a confiança, a dedicação ao cliente, o espírito de equipa. Acho que estes foram os pilares da Contacto ao longo dos 16 anos, foram a nossa verdadeira força e gostava que daqui a 16 anos olhar para trás e independentemente das mudanças, das inovações que possam ter surgido, eu perceber que o nosso ADN foi mantido, que continuamos a valorizar as pessoas, que agimos com integridade e que não perdemos a nossa essência, e que é a proximidade e o profissionalismo com todos.